Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Edson Filho. Já se inscreva, deixe seu like, porque aqui a gente vai falar muito sobre futebol, sobre o que está acontecendo aí no nosso futebol brasileiro, beleza? Como eu disse, deixa seu like aí, se inscreve, porque é feriadão e feliz feriado aí para você. Nessa sexta-feira santa, vamos falar sobre o que aconteceu ontem no Brasileirão, porque o Cruzeiro venceu, né, o Bahia por 3-0. Mas o grande destaque da partida foi um jogador que não entrou, né? Destaque não. Algo que mais chamou a atenção de todo mundo foi um jogador que não entrou, que foi o Gabigol. Quer dizer, ele entrou já no segundo tempo, um jogador que não foi titular. Os dois jogadores que não foi titular, que foi o Gabigol e o Dudu, o Léo Jardim, né? Que é o Leonardo Jardim, que é o técnico do Cruzeiro, né? Que fez sucesso aí no Mônaco e em outros times também da Europa. Ele conseguiu fazer uma escalação e sem utilizar os dois, e um time que já tem dois bons resultados, né? O time jogou bem aí contra o São Paulo, né? Jogou bem fora de casa, agora jogou bem em casa contra o Bahia, que é uma equipe muito forte, treinada aí pelo Rogério Ceni, sem as duas grandes estrelas do Cruzeiro, né? As duas grandes contratações do clube para essa temporada, que foi tanto o Gabigol, tanto o Dudu, que vieram de graça, mas com salários astronômicos, né? Os dois têm os maiores salários, né? Um dos maiores salários do futebol brasileiro, só não ganham aí do Depay no Corinthians, inclusive a gente vai falar dele depois. Enfim, né? Por que eu tô falando mais do Gabigol? Porque o Gabigol é um cara aí que, né, tinha expectativa dele ser titular, dele. Inclusive, eu fiz vídeo aqui no canal sobre ele, né? Sobre esse desafio que ele tem no Cruzeiro, né? Um desafio muito grande, porque no Flamengo ele, ok, ele não rendia, mas ele tinha um apreço da torcida, né? Quando ele não rendia, a torcida pedia por ele. Pedia para ele entrar, pedia para ele ser titular, pedia para ele ter chances, mesmo estando o Pedro. E quando o Pedro se machucou, a mesma coisa. Ele foi titular na conquista do Flamengo pela Copa do Brasil. E muito por esse apreço que a torcida tem por ele, por ele ser ídolo no Flamengo. Claro que agora o Pedro voltou, ele não seria titular, o Pedro joga mais que ele no momento. Mas, enfim, a expectativa que se tinha é de chegar no Cruzeiro e dominar ali a posição, algo que não está acontecendo. Caio Jorge, né, revelado também no Santos, né? Não é da mesma geração do Gabigol, é a geração depois do Gabigol, pós-Gabigol. O Gabigol foi revelado ali em 2014, 2015. O Caio Jorge já foi, né, na outra década, né, em 2020, 2020 e 2021, né, que foi quando o Santos foi para a final da Libertadores, né, um jogador que, apesar de não ter dado certo na Europa, jogador que eu vejo muito talento também, e não chegou a ganhar a Libertadores, mas chegou aí em final de Libertadores, fez gols importantes naquela edição. Muita gente não se lembra, mas o Santos tinha bons jogadores ali naquele time. E foi uma montagem de elenco bem interessante, com jogadores que eram muito bons, mas estavam meio que escanteados, né, no mercado. Soteldo, o Marinho e outros jogadores também. Jogadores bem interessantes, jogadores que vinham também de 2019. Foi um excelente 2019 do Santos e um bom 2020, apesar da pandemia ter brecado um pouco o Santos na época. Enfim, o Gabigol tá tendo muita dificuldade e é isso, né? É um retrato do que eu já venho falando aqui nos vídeos, que o Gabigol não tá rendendo, né? Não tá, virou um atacante de segunda prateleira aí no futebol brasileiro e não vale você pagar isso que estão pagando por ele no Cruzeiro. E já o Cruzeiro, muito bem com esse novo esquema, né? Tendência é que a gente veja o Cruzeiro brigando lá em cima, apesar de ter começado mal, né? A expectativa é que o Cruzeiro brigue junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras aí, pelo Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai falar sobre outro time que a gente espera que brigue pelo Campeonato Brasileiro e por outros títulos no futebol brasileiro este ano. É claro, o Corinthians. O Corinthians que demitiu o Ramon Dias justamente visando as conquistas que eu falei, né? Tentar conquistar o Campeonato Brasileiro, tentar conquistar a Sul-Americana. E como eu disse em outros vídeos, eu falei naquele vídeo dos técnicos, né? Que eu fiz, que o Ramon Dias, né? Não, eu falei sobre
Eu falei quando a gente falou sobre Corinthians e Palmeiras, né? Eu falei que é um time que muitas dificuldades, parece pouco organizado, e foi justamente isso que o Depay falou, né? O Depay falou ali na entrevista, não entrevista coletiva, entrevista pós-jogo, né? Que falou sobre vários pontos, falou sobre não é questão de raça ou falta de correr, né, dos jogadores. E não é isso, né? A gente vê que os jogadores correm muito. Naquele jogo contra o Huracan, né, Corinthians e Huracan, que o Corinthians perdeu, os jogadores do Corinthians correram demais. Houve muita corrida ali dos jogadores do Corinthians. Eles correram muito, mas mesmo assim não venceram o jogo justamente por esse espaçamento que existe no Corinthians hoje, que é o ataque, o meio e a defesa. Totalmente espaçado, sem nenhuma compactação. Então, quando você toma o gol, você precisa ter compactação, juntar a equipe para atacar a outra equipe, né? Ixi, eu acabei coisando o microfone, mas juntar o time para atacar a outra equipe. Mas não, naquele jogo eu percebi que ficava uma parte ali, outra parte ali, aí o cara tinha que correr pra caramba com a bola, e enquanto o cara corre com a bola, ele não vai correr sozinho. Porque vinha vários jogadores aí, adversários do Huracan, batendo, e o cara tinha que resistir a isso para pegar a bola e continuar no. Não é assim, tem que ter troca de passes curtos, né? Para aumentar a precisão do passe, porque quando você joga a bola longa, uma bola longa pode surpreender a defesa. Mas a bola longa é justamente para isso, para surpreender a defesa. Não pode ser usada como arma principal, e era justamente o que estava acontecendo no Corinthians. Então, para mim, uma demissão acertada, já que o Ramon Dias não está fazendo o time jogar bola. E no caso do Campeonato Paulista, tem uma questão aí, né? Claro que a gente não vai menosprezar os times do Campeonato Paulista e tal, mas Campeonato Estadual é um outro ponto da temporada. É um ponto diferente. É um ponto. Existe a temporada do Campeonato Paulista e existe quando a temporada começa de verdade, né? Que começa o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é ali que começa a temporada de verdade e é ali que os times são postos à prova. Então, o Corinthians está sendo posto à prova agora contra times sul-americanos, contra times agora do mais alto nível do futebol brasileiro e não está correspondendo. No Campeonato Paulista, a gente tinha um Palmeiras que estava meio para lá, meio cá, o Santos que está na zona, né, estava na zona, né, venceu o Atlético Mineiro. O São Paulo também, né, muito. Só tinha esses times para disputar de frente com o Corinthians. Os outros times eram times, né, de segunda prateleira, segunda, terceira prateleira, futebol brasileiro. Agora não, agora são times do mesmo nível competindo pelo título. E o Corinthians não estava demonstrando futebol. Para mim, uma demissão acertada. E o Dorival aí tá na mira do Corinthians, né? Informação que se tem que ele é o plano A do Corinthians para, enfim, ser aí o treinador do clube. Tinha o Tite, tem o Tite, né? Mas o Tite tem toda aquela questão em 2023. Ele recusou o Corinthians para ir para o Flamengo. Isso está pesando. E pesando para ele não ser escolhido de cara, né? Talvez surja uma proposta para ele, mas a bola da vez é o Dorival Júnior. Então a gente também teve Champions, né? A gente não falou sobre Champions nesse meio de semana, mas tivemos sim Champions League. Real Madrid acabou sendo eliminado pelo Arsenal. Real Madrid que, né? A gente sabe, eu já falei, eu não lembro se eu falei aqui no canal, né? Mas, bom, eu vou falar. O Mbappé estragou o Real Madrid, né? O encaixe não deu certo, né? O encaixe do Mbappé ali meio que desconfigurou o time, né? E o Ancelotti não tá conseguindo achar tempo e um esquema para englobar todos esses craques que ele tem. E antes do Mbappé, é porque essa frase Mbappé estragou o time é meio complicada de ser dita e mais complicada ainda de ser ouvida, né? Mas é a verdade, né? Não é nem, eu acho que não é nem culpa do Mbappé, né? Bota a culpa nele, mas não, ele tá fazendo o papel dele, tá fazendo vários gols, mas encaixa, o Mbappé não é centroavante. O Mbappé, ele é ponta esquerda. Mas falar o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo tem 1,90 m, pô, né? 1 m ali, 1,88 m, né? E tem um porte físico e tem a característica de um centroavante. Ele era um ponto esquerda que virou um centroavante. O Mbappé não tem essa característica.
O Mbappé, se não me engano, é até mais baixo que o Vinícius Júnior, pra você ter uma ideia. Aí tem, eu acho que a mesma altura ali até. O Vinícius Júnior não tem porte físico para ser centroavante. O Endrick é baixo, porém ele tem muita parte física ali. E lembra muito o Hulk até, essa característica do Hulk, né? Mas o Hulk é mais forte até. Mas tá vendo como o encaixe não funciona? Então, quando o Mbappé foi contratado, minha dúvida que ficou foi: aonde vai entrar o Mbappé? Né? Aonde é que vai entrar? E ele entrou na centroavante e o Real Madrid perdeu muito, né? E não é nem só o Mbappé. A gente falou aqui 1 minuto do Mbappé, mas tem outras coisas. Tem a defesa que é ruim, tem o meio campo que precisa de um jogador que articule as jogadas, né? O Valverde não é esse cara. O Valverde é um cara de contenção. Ele não é esse cara de articulação. Tem o Modric, mas o Modric a gente sabe, né? O Modric é um cara para compor. Né? Ele não vai ser o cara que tá 3-0 e ele vai pegar a bola e resolver a partida. A gente nunca viu isso do Modric. Ele é um cara que compõe bem o elenco, ainda mais com essa idade, e faz o time jogar. Inclusive, eu colocaria o Modric como titular desse Real Madrid, tirando ele nos segundo tempos, porque para mim ele ainda continua sendo o melhor meia do Real Madrid hoje, né? Ficando até na frente do Bellingham. O Bellingham, para mim, é um dos maiores meia atacantes do mundo, mas em meias do Real Madrid, o Modric, mesmo com essa idade, mesmo com esse desempenho, ainda está à frente de todos os outros. Bom, a gente falou sobre o Real Madrid, PSG, né? O PSG low profile na semifinal, quase perdeu do Aston Villa, mas tem que agradecer o Asensio que perdeu um gol cara a cara. Qual foi os outros times? Barcelona. Será que o Barcelona vai ser campeão? E também a Inter de Milão. Cara, minha aposta para ser campeão curto e grosso. Barcelona ser campeão aí da Champions de 2025. Então, falando sobre a Champions teve a Europa League também. O Manchester United se classificando, o Bodo Glimt se classificando. Tivemos a classificação do Atlético de Bilbao também. E teve um outro time. Acho que eu esqueci, cara. Vai enfrentar o Manchester United. Vai ser Manchester United, Atlético de Bilbao, Bodo Glimt e Tottenham. Tottenham se classificou na frente. Aí se classificou uma vitória sobre o Frankfurt lá na Inglaterra. Então, esse foi o vídeo, essas foram as informações. Muito futebol pra gente, muita notícia. Espero que você tenha ficado bem informado e gostado do vídeo. Comenta aí o que você achou, dê sua opinião, se tinha que trocar mesmo técnico, se tinha que contratar mesmo o Mbappé. Enfim, deixe sua opinião. E é isso. Amanhã tem vídeo. Fui!